No Análises Renais, Renan colocou o pau na mesa e vai pra cima do Nando Moura após últimos absurdos. Vamos conferir. Tá? O pessoal perguntou se vai ter processo contra o Anão de Burro. O que eu posso falar é o seguinte, cara. Foram muitas pessoas honestas, muitas pessoas que foram ofendidas. Foram muitas pessoas que foram ofendidas. Medidas legais vão ser tomadas. Ponto. Tá? Já passei lá pro jurídico. Eu queria evitar isso. Porque pra mim é um idiota que quer fazer as coisas sem consequência. Agora, ofendeu meus familiares. Eu nem falei dos meus familiares de sangue. Entendeu? Ofendeu eles. Tá disponível pra todos eles. Tá? Foram muitas pessoas que foram ofendidas. É isso, entendeu? É isso. Não dá pra, entendeu? Uma coisa é, engraçado, o cara chama Arthur de Arthur do Pau, que legal, tal. Então, como é que é? Tá falando... Porque, só pra ficar claro, muitos absurdos, muitas burrices foram ditas aí, burrices perversas, entendeu? Uma das burrices, que foi no começo do vídeo dele, ele fala que a gente usou o dinheiro do fundo eleitoral para investir em redes para vender valete. A lei do fundo eleitoral obriga que os candidatos apenas invistam os seus impulsionamentos nos CNPJs de campanha que são vinculados, que tem as redes sociais a eles vinculadas. Então, a Amanda só pode divulgar a rede social da Amanda, o Renato sim. Eles podem vender qualquer coisa depois, não tem problema nenhum, mas nem é isso. Quem vende a Valete Plus, somos nós aqui. O Arthur. Vocês sabem disso, tem um controle. Tem umas outras vendas por telefone que nós fazemos. Os nossos porta-vozes, infelizmente, vendem pouco. Eu gostaria que, assim, eles vendessem demais. Eu gostaria que todo dia o Renato botasse 10 Valete Plus na rede dele, ou Amanda, ou qualquer um. Infelizmente, eles não fazem. E nem dá pra fazer isso que o cara falou. Nem dá pra fazer. E nem esse é o objetivo. Como é que é? O cara usa um dinheiro ligado à campanha pra, no fundo, fazer uma rede de... Isso é mentira. O cara não tem como provar o que tá falando. Joga uma ilação burra e fica ali com a ilação burra. Joga no ar. O que são essas coisas? Ilações burras. Joga no ar. O pior é a teoria conspiratória. Tem uma teoria conspiratória que ele falou ali, que é uma das coisas assim, é indecentemente burro, entendeu? É indecentemente burro, mas indecentemente perverso. O que eu quero dizer com isso aí, tá? De maneira bem óbvia. Abre o Canvas, eu vou mostrar pra vocês, essas coisas tem que desenhar, tá? Ai, meu Deus. Fala. Você vai fazer uma linha horizontal. Vejam só, vocês vão aprender aqui, tá? Como um raciocínio de retardado, você tem que desenhar com esse raciocínio de retardado. Aí você vai pegar essa linha, Riso, aí você vai botar assim, ó, no começo da linha é o início da coleta. Que vou botar aqui 9/23. Não 9 de número, é novembro. O que quer dizer? É o seguinte, a lei eleitoral, amigos, manda que pra você fundar um partido, você tem que começar a coleta, tá? No final... Não, desculpa, no final do ano. Numa data que você registra ela, ou seja, você faz o registro do CNPJ. E aí você começa a contar, uma contagem regressiva de 2 anos. Tem exatamente 2 anos, 24 meses, para efetuar a coleta. Ou seja, é obrigatório. Se você não coletar as assinaturas e colocá-las em cartório nesse período de 2 anos, você perdeu tudo. Entendeu? Então coloca aqui coleta novembro de 23, aí você vai botar no final da reta novembro de 2025, que é quando termina. Ó, o pessoal falou que temos um judeu gay e trans na live, mostrando que essa live é super inclusiva. Queria parabenizar Renato Impera, que, querendo ou não tem medo da patrulha do movimento LGBTQIA+, e dá as opiniões dele e não quer saber. Então, aí, fim da coleta, certo? Precisa entender. Ou seja, amigos, imagina assim, você tem que cumprir um prazo que é muito exíguo, né? Prazo apertadíssimo. Se você pegar 40% do tempo, ou seja, mais ou menos 10 meses, tá? Dá ali perto de agosto, acho que é agosto, meio de agosto pra setembro de 2024. Entenderam? Por que eu tô botando essa data? 40%. De acordo com a teoria do Nando Moura, a gente ficou aguardando uma validação, de liberação do fundo eleitoral, tá? Pra acelerarmos a coleta. E aí, de acordo com ele, as coletas aumentam. Ou seja, a premissa dele é o seguinte, a gente vai fazer, durante 40% do tempo, uma coleta meio que meia bomba, tá? Que não tá dando grandes resultados, para... coleta sem fundão, uma coleta sem fundão, tá? Põe entre aspas, né, pra ninguém... Trabalhando mal, aí aguardando, vejam só, aguardando a chegada de um dinheiro público que nós roubaríamos com diversas campanhas, né? E aí a gente bombaria, né?
E aí o cara acha que prova isso porque ele diz que as coletas aumentaram bastante no período da pós-eleição. É sério o argumento, né? É sério. O cara acha que a gente montou uma estratégia de montagem do partido em que 40% do tempo ia ficar meio que meia bomba. Não é isso, a gente até postou numa thread lá pela missão, né? O período de coleta mais intensa foram justamente os 6 primeiros meses de 2024. A gente coletou pra caramba ali, tá, ó. Olha os gráficos de coleta, o negócio subindo pra caramba, tá? Detalhe, até julho de 24 já eram 586 mil fichas validadas. 586 mil fichas validadas no sistema do TSE, antes de ser validado pelo cartório, entendeu? Ou seja, a coleta, óbvio que a gente tava correndo quanto tempo? A gente tinha que fazer a coleta desde o dia 1, quando a gente protocolou o partido, certo? Ninguém pode perder tempo, você tem 2 anos apenas. E a gente ficou fazendo a coleta, os coletores trabalharam e receberam durante todo esse período. Aí o cara inventa, porque ele tá falando com pessoas que são desavisadas, tá? O cara inventa que, na verdade, a gente aguardou um período pra cometer um crime em massa. Um crime com a participação de dezenas, quizás centenas de pessoas, entendeu, Riso? Centenas de pessoas participam. E dá a entender isso, que essas pessoas participaram de um grande crime. Que os tesoureiros da campanha eram criminosos, que os candidatos eram criminosos, que as pessoas que trabalharam na campanha eram criminosos. E que nós, como grandes retardados mentais, estávamos com uma estratégia de meio que ter... Ó, agora que a campanha... Oi! Confunde coleta com validação, não entende nada do processo. Que coisa de burro. Que coisa de burro. A gente esperou quase um ano de coleta pra pegar 300 mil reais, é isso? É. E roubar 300 mil reais. Sendo que, assim, as coletas nossas tem um custo, não tô nem falando da parte logística delas, tá? Elas têm um custo de mão de obra de mais ou menos 3 a 4 reais por assinatura. Por assinatura. E uma parte delas se perde no caminho. Outras a gente toma fraude, a gente foi vítima de fraude, perdemos dinheiro e tal, estamos brigando na justiça. A gente fez todo... Então você imagina assim, 500 mil... É só fazer uma conta, né? 500 e poucas mil fichas coletadas ali até o período eleitoral. O que a gente fez, sei lá, com um fundão imaginário? A gente roubou a eleição de 22. Então, você tem que pegar a história que ela é maluca, você tem que deixar mais maluca. Isso deve ser isso. A gente deve ter roubado o fundão em 2022. Aí a gente guardou o fundão roubado pra fazer isso. Deve ser isso. Porque se inventa uma merda, você tem que continuar inventando. Né? Temos que inventar. A gente roubou, né? A gente pode ter assaltado um banco. E aí a gente tinha o dinheiro pra montar, né? Pelo amor de Deus, vocês entendem o que eu tô falando? Isso não tem nenhum sentido. Quem é que montaria um partido usando como premissa isso? Aí o cara mostra assim, não, a coleta acelerou, Riso. Depois que a coleta acelerou, depois da campanha. Mostra o gráfico, pelo amor de Deus, Riso. Do inevitável lá? É, que é aquela linha longa, sabe? Deixa eu pegar aqui do inevitável. Projeção. Renanzão? Oi? Tá aí. Veja só, amigos. O perfil Inevitável Bot, ele faz não apenas uma projeção, mas ele vai lançando o que é realizado de coleta. Então a linha azul é a linha do Aliança pelo Brasil, tá? Que no período de 2 anos chegou a 185, 186 mil fichas, tá? Isso é o que eles coletaram e validaram no TSE, entenderam? Entenderam? Plum. Então esse é o Aliança. A missão, ela é mais bem gerida do que o Aliança pelo Brasil, né? Então o que acontece? A missão você vai pegando, blum, ela tá subindo. Agora você vai chegar num período ali que tem um platô. Tem um platô. O que é aquele platô, Riso? Qual é o período do platô? Eleição? Aí, vai lá vai lá no perfil da missão. O que a missão fez? O TSE avisou, olha, nós não vamos fazer durante o período eleitoral validações de ficha em cartório para partidos, simplesmente por quê? Porque os cartórios vão trabalhar nas eleições. Aí nós soltamos nesse período, olha a nota. Um partido se faz com resiliência nesta breve trajetória de criação da missão, blá 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 blá. Quiseram interromper o inevitável, blá 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 blá. Agora nos aproximamos de um período especial. Estamos às vésperas das eleições e isso impõe adaptações. Cresce a demanda dos cartórios eleitorais nesse período, já que estarão atribulados em face do pleito. Por isso decidimos interromper na data de 21 de agosto a entrega de novas fichas de apoiamento ao partido. Mas não se preocupem, retomaremos nosso processo de entrega após o primeiro turno das eleições, isso. Estamos seguros de que nem o menosprezo fingido dos adversários, nem a violência com nossos coletores, nem sequer o complicado processo burocrático brasileiro vai nos impedir de disputar as eleições de 26 de nova casa a missão. Aí, vai o gráfico. Tem um platô ali, que é quando a gente parou de enviar as fichas. Aí ele acelerou. O cara constrói uma tese de filha da puta, burra pra caralho. Os dados são todos públicos. Não foi nem a gente que fez isso aí. Tem um perfil de uma pessoa também anônima, também que nos apoia, que eu volto a colocar, uma pessoa sensacional, que tá lá imputando os dados. E tá ali, ó.
Caramba! Aí você vê os dados e fala, pô, então, quer dizer, todo aquele gráfico que tava ali até chegar no platô, né, quando a gente bateu 100 e tantas mil assinaturas, Ah, não, pera, Rizzo, você tá errado, pô, você não tá com o gráfico certo. Ué, qual gráfico você tá falando? Não, pô, isso aqui é o gráfico de depois, Rizzo. Não é esse. Pô, vocês botaram o gráfico errado lá. Esse gráfico aqui, ele tá pegando julho de 2024. Entendeu? Esse platô que você tá em janeiro de 2025 é quando teve esse outro platô, o recesso. O platô daí é o recesso. Entendeu? Que é o de 25, é quando os cartórios judiciários fecham. Aí você pode ter validação. O lance é, a validação cai pra caralho ali naquele período que vai de agosto. Quer ver? Ali, ó, sobe. Aí, ó. Desce. Aí. Entendeu? E aí ele volta a subir, que é quando fala, subiu pra caralho. Sim, foi um período de subida pra caralho, tinha um monte de ficha represada. Dali, aí o que para? Aí sim é o recesso. Eu pensei que você pegou o gráfico que pega do zero. Não é o do zero. Do zero ele é anterior. Essa aqui é um gráfico que tá acontecendo em maio. Tinha que ter pegado o gráfico do dia 1. Então, o platô ali é o do recesso. E a acelerada que ele dá, a estilingada, é a estilingada depois. Que essa pega ali, ó. Que vai até o recesso. Pega a estilingada que vai ali. Isso. Esse é a estilingada. Ó, isso aqui foi feito com o dinheiro do fundão. Não foi feito com dinheiro nenhum do fundão. As fichas estavam represadas da grande desaceleração que aconteceu. Por que estava tendo uma grande desaceleração? Porque os cartórios, eles estavam focados nas eleições. Então o cartório está focado, ele desacelera, aí reacelera, pausa no recesso, e aí acelera pra caramba. Por que sempre acelera pra caramba no pós? Você ficou com um monte de ficha represada no cartório que tá no recesso. Aí deu alguma pausa, eu nem sei que pausa deve ter sido essa, Rizzo. Será que é carnaval? Só não, a outra, essa aqui. É o carnaval. Então ele dá uma mini pausa, ele diminui no carnaval, e aí ele voltou a acelerar logo em seguida, tá? Então o que nós vamos ter? É previsto a gente bater o número que a gente precisa, tá validado já no sistema até julho, se Deus quiser. Só que não vai ser nessa, se Deus quiser não vai ser nessa velocidade, vai ser maior porque a gente tem agora muita ficha pra entregar, tá? É isso, entendeu? Gente, assim, esse partido dá um trabalho. Isso é uma operação de muitas e muitas. Eu não tô nem falando de coletores. Só a operação de feedback. Só a operação Só a operação de backstage que a gente tem aqui, que é pública. Quem já deve ter visto meu vídeo do Um Dia com o Renan Santos? Tem aí? Pega lá Um Dia com o Renan Santos, Rizzo. O Zorão da Braba falou, pega o gráfico errado e quer dar o golpe no presidente. Cara, o Rizzo atua sempre assim, de maneira sinuosa. Você não pega ele no pulo? Você leu o gráfico errado e você tá me culpando, é isso. Ó, esse aí, vamos lá, vai indo. Esse aí é Um Dia com o Renan Santos. Vai pra frente. Pode ir indo. Olha aí. Pode ir indo. Vai lá quando eu vou visitar a missão. Não. Isso. Olha lá. Olha que belo partido esse com uma banda de armas na parede. Ali, ó, a galera toda trabalhando, recebendo ficha, processando ficha, montando. Isso aí são pessoas que trabalham diariamente. Dica, elas recebem dinheiro, tá? É o dinheiro de doações. Você compra um livro amarelo, tirando o custo operacional de produzir e imprimir o livro e enviar pra casa de vocês, o resto todo vai pra bancar esta operação. Então, quando você compra alguma coisa da missão, você compra uma bandeira, manda uma doação, a doação tá indo pra isso. O perfil Missão A Última Esperança falou, Renan, você tem medo de alguma crocodilagem no processo de montagem do partido? Cara, tenho. Não acho que virá. Posso estar errado, que eu tô falando aqui algo. Não acho que virá do TSE, não acho, porque basicamente a gente tá cumprindo todos os requisitos legais de maneira exemplar, cumprindo os prazos, tudo certo. Mas sei lá, a gente não sabe, cara. A gente nunca sabe uma maldade pode ser feita. A gente é uma força política e a gente já tá se colocando como uma força política independente para as eleições de 26. E o Centrão, e a esquerda nem tanto, a esquerda tá desesperada para permanecer no poder com o PT, tá? Mas o Centrão tá louco pra a eleição de 26 ser meio que um jogo de cartas marcadas, eu já expliquei isso pra vocês, tendo um candidato que vai pegar o voto da direita, mas vai estar fechado com o Centrão. Eu vou falar, é o Tarcísio, nesse cenário, tá? E aí a ideia é não ter nenhum candidato pra ficar disputando com ele primeiro, eles não podem ter susto. E a missão meio que não tá combinada nesse jogo, a missão vai ter candidato a presidente da República, sim. Então, às vezes a gente tá atrapalhando algum jogo. Mas, vamos fazer. Eu não acho
Pode ter, tenho medo, cara. Quando você tá fazendo, volta a colocar, se coloca na minha posição. Eu já citei aqui, foram milhares de pessoas trabalhando e doando. Se eu juntar todas as pessoas que trabalharam na coleta, que doaram, que participaram de mutirões, que ajudaram em alguma coisa na missão, eu tô falando assim, no mínimo, pelo menos 10 mil pessoas participaram diretamente disso, não é, Riso? Isso fora as centenas de milhares de pessoas que assinaram as fichas. Ou seja, a gente não tem o direito de errar. A gente não pode errar. A gente não pode errar. Então uma responsa muito grande. Então lógico que eu tenho medo. Puta, eu tenho medo sim. Tenho medo. Porque no fim do dia, né? E esse é o poder da responsabilidade. Se der errado, a culpa é minha. Se der errado, a culpa é minha. A culpa é do Riso também. Vai ser culpa tua também. Menos, mas também. A culpa é nossa, cara. Então a gente não pode. Então, lógico que tenho medo. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.